dia a todos que estão nos assistindo nesta manhã pelo nosso canal no YouTube, Pastor Charles Souza, Casa de Oração Valentes de Cristo. Se inscreva em nosso canal, clique no sininho para que você possa receber todas as notificações e não esqueça, deixe o seu pedido de oração em nossos comentários. Toda quarta-feira, eu e minha equipe, nós estaremos subindo ao monte para orar pela tua vida, para clamar a Deus por você, pelos teus pedidos, e Deus vai te responder em nome de Jesus, né? E nesta manhã também, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. E Deus, nesta manhã, colocou uma palavra no meu coração que eu quero dividir ela com você. A palavra se encontra no livro de Marcos, capítulo de número 10, verso do 46 ao 52, que diz sobre o cego de Jericó. A Bíblia diz assim: depois foram para Jericó. Saindo ele de Jericó com seus discípulos e grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, mendigando. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: tem de bom ânimo, levanta, e ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se e de um salto e foi falar com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Esta é a pergunta no dia de hoje. E o cego lhe respondeu: Rabi, eu quero ver. E disse-lhe Jesus: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente ele tornou a ver e seguia Jesus pelo caminho. Querido, se você prestar atenção nesta narrativa bíblica, você vai ver que este homem, ele era cego de nascença, ele tinha uma capa. E para quem não sabe o que significa capa, eu vou traduzir para você, porque eu quero falar de uma forma bem simples com você. Capa era para que ele tivesse a autorização para pedir esmola. Então é como se ele tivesse uma carteirinha de ambulante. A capa significava isso, ele tinha autorização para pedir esmola. Então esse homem não enxergava, esse homem era um mendigo, excluído pela sociedade, que vivia de resto, né? Porque esmola é você dar o resto, vivia do resto, de sobras das outras pessoas. Mas mesmo com todas essas condições adversas para a sua vida, este homem, ele toma algumas decisões que mudam a vida dele, que geram um milagre. E é sobre isso que eu quero te falar. E tenho 3 embasamentos bíblicos aqui, ó, para que você gere um milagre na sua vida. E justamente este cego nos ensina estas 3 lições. A primeira atitude do cego, quando ele escuta que Jesus está entrando em Jericó, está vindo no caminho, ele toma uma decisão. Ele para de pedir esmola, ele larga tudo, a vida de mendigagem dele, e ele fala: vou ficar na beira do caminho, esperando aquele que pode mudar a minha vida. Então, esta é a primeira lição que esse cego nos ensina nessa manhã. A decisão. A decisão, ela muda todas as coisas. Olha só o que eu estou lhe falando. Era cego de nascença, pedia esmola e vivia às margens da sociedade mendigando. Mas nesse homem, quando ele escuta que Jesus está vindo, ele toma uma decisão. Ele larga esta vida, ele abandona a capa de mendigo e ele fala: vou buscar o meu milagre. Eu vou tomar uma atitude. É isso, é a primeira lição que ele me ensina nesta narrativa bíblica. A decisão. E ele vai à beira do caminho. E a segunda lição que esse cego me ensina nesta manhã, para você que está me assistindo aí: não desista. E olha só, a barreira para esse cego
era a multidão. Porque quando Jesus vem, ele começa a clamar: ei, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão o repreende. Fala: cala a boca, fica quieto. Mas a Bíblia fala que ele mais alto clama ainda. Então ele não desiste. Em meio às adversidades, é isso que eu vim falar para você nessa manhã. Talvez você já tenha tomado uma atitude e parado no meio do caminho quando a adversidade da vida se formou. Quando a multidão mandou você calar. Mas esse cego, ele nos ensina a continuar, a não desistir, a seguir em frente. Então, quando você tomar uma decisão, vai haver barreiras, vai haver impedimentos, vai ter pessoas que vão mandar você calar, mas esse cego, mesmo em condição a contrária, ele começa a clamar mais alto e ele atrai a atenção de Jesus. E Jesus manda o chamar. E Jesus faz uma pergunta interessante para ele. Ele diz assim: o que tu queres que eu te faça? Talvez hoje, se você tivesse esse encontro com Jesus e ele te perguntasse a mesma coisa: o que tu queres que eu te faça? Talvez muitas pessoas não saberiam nem responder, nem o que pedir, nem o que falar. Mas olha só, esse cego, ele tem uma fé tamanha que alcança aquilo que ele deseja. Mas a terceira lição que eu quero te deixar nesta manhã de hoje é esta: saber o que pedir. Seja direto. Jesus pergunta para ele: o que tu queres que eu te faça? E o cego responde: eu quero ver. O cego sabia exatamente o que ele queria. E a fé dele era suficiente para acreditar no milagre. Porque esse cego poderia ter pedido qualquer coisa, uma esmola, um prato de comida. Talvez é isso que você tenha pedido. Ah, pastor, qualquer coisa, pastor, tá bom. Não. Jesus quer ir de encontro à tua vontade, ao teu desejo. Não se sucumba a uma multidão que manda você parar, que manda você ficar quieto, não. Esse cego sabe exatamente o que ele quer. Quero ver. E a Bíblia fala que imediatamente ele volta a enxergar. E Jesus não para por aí, vai além. O cego, além de enxergar, Jesus diz para ele assim: vá em paz, que a tua fé também te salvou. E é isso exatamente que eu tenho para te falar nesta manhã. Em meio a teus problemas, em meio a tua adversidade, não fique deitado, não prostrado para o mundo. Quando a multidão mandar você calar a boca, não desanime, não. E saiba exatamente o que você quer, para que você tenha uma direção, para que você tenha uma rota. Mas dê o primeiro passo. E as 3 lições que esse cego me ensina nesta manhã, a primeira é decisão, atitude. Tome uma atitude em meio aos seus problemas. Tome uma decisão, a decisão de se levantar, de se erguer. A segunda, quando você tomar essa decisão, não desista. A vida vai fazer com que você queira parar. A vida vai fazer com que você queira desistir. Talvez quantas vezes você tomou uma decisão e no meio do caminho você parou. Mas não pare, faça igual esse cego. Clame mais alto. Quando as pessoas falem ande 1 quilômetro, ande 2. Se esforce mais ainda, não desista. E a terceira decisão que esse cego me ensina é que a fé dele é suficiente para alcançar aquilo que ele acredita. E ele sabe exatamente o que pedir. Saiba o que pedir nesta manhã. Eu quero ver. E ele enxergou. E é exatamente esta lição que eu deixo para você nesta manhã. Decisão, atitude. Não desista. E saiba exatamente o que pedir, para que a tua fé alcance o milagre que você está esperando. Esta é a palavra que Deus colocou nesta manhã para a minha vida e que eu compartilho com você nesta manhã. Não deixe as tristezas do mundo deixar você prostrado, não. Lembre, em Jesus Cristo, nós somos mais que vencedores. Tome exemplo desse cego.
Em todas as dificuldades dele, ele não ficou parado não. Ele tomou uma decisão, ele arrumou uma estratégia. Que Deus abençoe você nesta manhã. E que Deus te dê ânimo, coragem. Eu quero orar com você nesta manhã. Leve seu pensamento a Deus e curve sua cabeça comigo. Senhor, meu Pai e meu Deus, quantas pessoas, Pai, se encontram prostradas, Senhor, desanimadas. A vida, Pai, ela nos oprime de tal forma que muitas vezes não encontramos saídas, soluções para os nossos problemas. Mas, Senhor, este cego, nesta manhã, ele nos ensina, Senhor, a se levantar, Senhor. Ele nos ensina, Senhor, que não devemos desistir, Senhor. Ah, Senhor, coloca ânimo nos corações nessa manhã, através dessa palavra. Coloca, Senhor, coragem, Senhor, nos corações também, Senhor. E que as pessoas, meu Pai, saibam exatamente, Senhor, aquilo que pedem. Porque a tua vontade, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E cremos que os teus sonhos são bem maiores e melhores que o nosso, Senhor. Vá de encontro aos corações, Senhor. Aumenta, Senhor, a nossa fé todos os dias, Senhor. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar o teu coração, Senhor. Ah, Senhor, eu consagro todas as pessoas que estão nos assistindo e abençoo, Pai, em nome de Jesus. Esse é o desejo do pastor Charles e da Casa de Oração Valentes de Cristo para a tua vida. E não esqueça, deixe o seu pedido de oração em nossos comentários. Nós vamos estar orando por você lá no monte, clamando por você aos pés do Senhor. Lembrando mais uma vez que em Jesus Cristo nós somos mais que vencedores. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre com você, não somente hoje, mas para toda a eternidade. Deus abençoe vocês, meus amados.